gasto muito, ou melhor, eu invisto muito comprando livros, CDs e DVDs. Eu talvez não passo uma semana sem comprar no mínimo um livro, quando eu não compro 5, 6, 7. Esta semana mesmo acho que eu já comprei uns 10, 20. Se você quer conhecer a amplitude da visão de uma pessoa, veja o que ela está lendo, o que ela está ouvindo e o que ela está assistindo. O que você lê, ouve e assiste revela o tamanho da sua visão. Isso é muito sério. E o que você come também. Abra sua Bíblia. Eu quero que você hoje tenha em mente 2 textos da palavra do Senhor. Romanos capítulo 13 e Lucas capítulo 15. Eu quero que você tenha em mente esses 2 textos. Romanos capítulo 13 e Evangelho segundo Lucas capítulo 15. Por quê? Porque os 2 estão falando sobre o perigo de quebrar o princípio de autoridade. Os 2 textos falam sobre o perigo de quebrar o princípio de autoridade. Romanos é Paulo quem escreve, e Lucas capítulo 15 é Jesus quem cita a parábola do filho pródigo. E em Romanos nós lemos assim a partir do verso de número 1, capítulo 13: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade ministra de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amados, por que este é um assunto que nós temos que tratar necessariamente na igreja, com a liderança? Por quê? Porque o ideal de autoridade já não faz parte da construção dos valores que norteiam a vida na pós-modernidade. A palavra de ordem hoje é autonomia. E em termos de autonomismo, não há lugar para a autoridade. A verdade é que muitos estão vivendo sem parâmetros, sem limites. E isto tem trazido e continuará trazendo grandes e incalculáveis prejuízos para a sociedade, para a igreja, para a família. É possível assistir os ataques às figuras de autoridade, principalmente as masculinas, em novelas como aquela do ano de 2006, lembram-se? Páginas da Vida, novela global de Manuel Carlos. O folhetim foi construído a partir de relacionamentos protagonizados por mulheres fortes, decididas, sexualmente liberadas, determinadas na busca da felicidade a qualquer preço. E os homens? Os homens desta novela, coadjuvantes, fracos, medíocres, boçais e sem nenhuma autoridade. Como se não bastasse, a novela se utilizava ainda de depoimentos de populares como forma de legitimizar todas as afirmações contidas na trama
dando um fundo de veracidade a toda a pregação ideológica pretendida pelo autor. A priorização da razão submissa impede que as pessoas conciliem a influência da autoridade com sua liberdade e individualidade. O ato de submeter-se a alguém tem o significado de perda, onde não há lugar para a política do sacrifício. O apóstolo São Pedro, no seu tempo, já dizia assim, em 2 de Pedro 2,10: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezando qualquer autoridade, qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Eu quero deixar com vocês algumas verdades que nós precisamos manter na mente, no exercício do nosso ministério e na caminhada cristã. Primeiro, no universo só existem dois princípios: o da autoridade de Deus e da rebeldia satânica. No universo só existem dois princípios: o da autoridade de Deus e o da rebeldia satânica. Amados, guardem isso de uma vez por todas. O reino de Deus não é democrático. Vou repetir isso. O reino de Deus não é democrático. O reino de Deus é teocrático. O reino de Deus é uma teocracia e nós somos cidadãos do reino. Todo reino tem uma hierarquia e o reino de Deus não é diferente. A pergunta é a seguinte: o que é autoridade? É um legítimo poder de comando ou de ação. A autoridade é a base de qualquer tipo de organização hierarquizada. E é interessante que em toda a Bíblia Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 4:4. O Senhor dos Exércitos. Salmo 24:1. O Senhor dos Exércitos. Isaías 19:25. Estou até me lembrando aqui de uma história engraçada de um irmão que estava profetizando e no final da profecia ele não lembrava como é que terminava. Ele ficou assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor da aeronáutica. Aí o irmão gritou atrás: não, a aeronáutica, querido, é exército. Ele disse: tudo é força armada. Como organização hierarquizada, o exército nos ajuda a compreender o que é uma cadeia de autoridade. Deus é conhecido na palavra como o Senhor dos Exércitos. Como funciona a cadeia de autoridade do exército? Marechal, que preenche essa vaga, certo? Em tempo de guerra. General do exército, general de divisão, general de brigada, coronel, tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente, aspirante oficial, subtenente, primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, cabo e soldado. Isso é uma cadeia hierárquica que funciona no exército. Agora preste atenção: no reino de Deus não é diferente. O que nós precisamos entender em segundo lugar é que o princípio de autoridade é um legado de Deus. Romanos 3:1. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. O princípio de autoridade é um legado de origem divina. Ninguém está isento de ministrar ou ser ministrado pelo princípio de autoridade.
já nascemos com uma liderança sobre nós, que são os nossos pais. Nós já nascemos debaixo de autoridade. E é interessante que quando Deus criou a segunda pessoa no mundo, o princípio de autoridade já entrou em vigor para os relacionamentos interpessoais, ou seja, Eva seria uma auxiliadora idônea sob a liderança de Adão, Gênesis 2:18. A terceira coisa que precisamos saber sobre a autoridade é que a maneira pela qual Deus exerce o seu governo define o princípio de autoridade. 1 de Pedro 2:13 está escrito: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes. A quarta verdade sobre a autoridade é: submissão não nos faz inferior, menor que o outro. Como eu gostaria de poder dizer isto para todas as mulheres do Brasil: submissão não nos faz inferior ou menor que o outro. O princípio de autoridade está presente na Trindade, apesar de eles serem iguais. Vou repetir isso. O princípio de autoridade está presente na Trindade, apesar de eles serem iguais. Deus Pai enviou Jesus. Deus Filho enviou o Espírito Santo. E é interessante que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo veio para revelar Jesus. No entanto, não há confusão na Trindade. Os três são iguais, apesar do princípio de autoridade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Filho se submeteu ao Pai, o Espírito se submeteu ao Filho, e os três são iguais. Ser submisso não te diminui, pelo contrário, te engrandece aos olhos de Deus e da liderança. A quinta verdade é que Jesus nasceu debaixo da autoridade. Jesus cresceu, exerceu seu ministério e morreu debaixo da autoridade. João 4,34, ele dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, debaixo do princípio de autoridade. Mateus 26:39, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 6:10, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu domínio. E é interessante que em Mateus 22:17, alguns judeus capciosos perguntaram para Jesus: é lícito pagar o tributo, o imposto a César ou não? Olha como Jesus reconhece o princípio de autoridade. Jesus respondeu: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu sei o que significa autoridade e eu estou debaixo deste princípio, apesar de César. A sexta verdade que nós precisamos entender sobre a autoridade é que o princípio de autoridade estabelece a ordem de Deus. Dá para repetir comigo? O princípio de autoridade estabelece a ordem de Deus. Outra vez. O princípio de autoridade estabelece a ordem de Deus. Leia o livro dos Juízes e veja o registro de um tempo em Israel de confusão, anarquia
desordem, pecado. Por quê? Juízes 21 e 25. O último versículo do livro, olha o que diz: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Naquele tempo não havia governo em Israel e cada um fazia o que queria. Qual foi o resultado? Anarquia, desordem, bagunça, pecado. A cadeia de autoridade com extensão de comando foi estabelecida por Deus com 3 objetivos. Repitam comigo: organizar, proteger, viabilizar uma administração efetiva. Vamos repetir por que essa cadeia de autoridade foi estabelecida por Deus. Quais são os objetivos? Primeiro, organizar. Segundo, proteger. Terceiro, viabilizar uma administração efetiva. A cadeia de autoridade é uma ordenação e Deus, por isso, deve ser respeitada e conservada. Guardem isso. O princípio de autoridade é o mais importante agente para manter pessoas, valores e coisas em ordem. Não há crescimento sadio sem organização e não existe organização sem autoridade. A autoridade é a essência da liderança. A autoridade é a essência da liderança. E uma boa liderança produz ordem e desenvolvimento. De forma alguma, uma posição de autoridade pode ser confundida, ou seja, ocupada levianamente. A autoridade se fundamenta no caráter. Sem uma cadeia de autoridade, seríamos uma multidão de pessoas vivendo de forma desorganizada. Olha qual é a intenção do diabo em relação a isso. Esse é um princípio maligno da anarquia, que destina qualquer sociedade à destruição. Escutem, gente. O pior sistema de governo ainda é menos ruim que sistema nenhum. O pior sistema de governo é menos ruim do que sistema nenhum. O caos culmina quando pessoas se rebelam contra o princípio de autoridade. Agora escute, não confunda princípio de autoridade com estilo de liderança de uma pessoa. Não confunda o princípio de autoridade com a pessoa de autoridade. Há uma grande diferença entre você não simpatizar com a personalidade de um líder e você se rebelar contra o princípio de autoridade. Jesus se rebelou contra César? Sim ou não? Sim ou não? Misael, Ananias e Azarias e Daniel se rebelaram contra Nabucodonosor? Sim ou não? Também não. O que significa dizer: eu não concordo com muitas coisas em relação ao Lula, mas se ele é autoridade por causa do princípio de autoridade na posição que ele ocupa. Então, independente da personalidade do líder e do estilo de sua liderança, eu estou debaixo do princípio de autoridade no governo dele. Por isso, quando você fala mal de governo, Paulo disse: você está atingindo a fonte de toda a autoridade, que é Deus. Porque nenhuma autoridade existe se não procede de Deus, está escrito. Isso é sério? Escute, também não devemos confundir o princípio de autoridade com um sistema de governo com estratégias específicas de liderança. A personalidade de um líder, um sistema ou estratégia de governo, um estilo de liderança, tudo
inadequado, muitas vezes inconveniente, porém o princípio de autoridade é sempre funcional e inabalável. Se não soubermos estabelecer esta fina linha entre a pessoa e o princípio de autoridade, podemos facilmente nos equivocar, nos trazendo condenação para nós mesmos. Ah, não, eu não vou obedecer a ordem desse soldado, porque ele fuma, ele bebe e é ateu. Você vai preso. Você tem problemas com autoridades. Não é a pessoa, é o princípio. O estilo de liderança é da pessoa, porém o princípio de autoridade é divino. O princípio de autoridade é diferente da pessoa de autoridade. Muitos estão se rebelando contra Deus porque se rebelaram contra o princípio de autoridade devido às decepções com a autoridade. Ouçam, porque isso é muito sério. A sétima verdade que precisamos ter em mente sobre a autoridade é que tocar em autoridade delegada por Deus é suicídio espiritual e muitas vezes até mesmo coloca em risco a sua própria integridade física, sua própria vida, saúde. Deus rejeitou Saul porque ele matou alguém, sim ou não? Deus rejeitou Saul porque ele adulterou, sim ou não? Deus rejeitou Saul porque ele roubou, sim ou não? Não. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso de número 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça, se submeta, se coloque debaixo da sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Nós estamos vivendo um tempo difícil no Brasil. Como nunca se ouve tantas portinhas se abrindo com o nome de igreja. E alguém pode dizer assim: pastor, o Brasil vive um grande avivamento. Cada esquina uma porta com o nome de igreja. É melhor uma igreja, uma portinha aberta do que um ponto de drogas, de distribuição de drogas. O que eu digo depende. Porque a Bíblia está dizendo que se esta portinha com o nome de igreja está sendo liderada por alguém que está em rebelião aos olhos de Deus, é uma casa de feiticeiros. Aos olhos de Deus, estar ali é estar sendo ministrado por um feiticeiro. Porque a Bíblia está dizendo que o pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É interessante que em Números capítulo 12, quem é que se rebela contra Moisés? Seus irmãos, Miriam e Arão, que o confrontam e diz: você se envolveu com uma mulher cozida, e quem você pensa que é, Moisés?
Moisés, e o verso 1 diz: falaram Miriam e Arão contra Moisés. Verso 2: e o Senhor ouviu o que eles disseram. Verso 9: verso 9: e a ira do Senhor contra eles, olha só, e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Verso 10: a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. Interessante. Deus disse: Moisés, eu ouvi o que eles disseram. Aí Deus disse para Arão e Miriam: a minha relação com Moisés é diferente da minha relação com vocês. Moisés ocupa uma posição de autoridade, e com ele eu falo cara a cara. E vocês, quem pensam que são? E a nuvem se retirou, e Miriam ficou leprosa, porque tocou no princípio de autoridade. Eu sou profeta nesta manhã. Tem muita gente leprosa na igreja, porque está tocando no princípio de autoridade. Tem casamento leproso na igreja, porque está brincando com autoridade. Tem famílias leprosas na igreja, porque estão tocando no princípio de autoridade. E tem gente ocupando posição de autoridade leprosa, porque estão tocando no outro que está debaixo do princípio de autoridade. Como é que está a sua vida, meu irmão? O meu conselho a você nesta manhã é este: não toque em autoridade delegada por Deus. Pelo contrário, teu fim será o de Miriam, leprosa. E quem é que ora por ela? Moisés. Arão intercede: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus: o Senhor, ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Arão, e o Senhor respondeu a Moisés. A autoridade delegada. Moisés teve um outro problema com Coré, Datã e Abirão. Eles não apenas se rebelaram, como influenciaram uma multidão para se rebelar também. E a Bíblia diz que Moisés falou: Deus há de mostrar quem é que está do lado certo e quem é que está com a verdade. A terra se abriu e engoliu de uma única vez 250 homens. Veio uma praga e morreram 14.600 rebelados. E se não fosse Moisés orar para que o Senhor tivesse misericórdia, mais pessoas teriam desaparecido, tudo por causa de um pecado chamado rebelião. Alguns homens que foram exaltados porque reconheceram e levaram a sério o princípio de autoridade. Davi. 1 Samuel capítulo 24, no capítulo 26, diz que Davi tem Saul nas suas mãos. Saul foi parar nas mãos de Davi. Saul morria de inveja de Davi. Saul queria pegar Davi vivo ou morto. Saul queria tirar Davi do seu caminho, porque para ele
Davi era uma pedra no seu sapato, no seu caminho. E há um momento em que Davi tem Saul dentro de uma caverna nas suas mãos. E aí os homens de Davi dizem o seguinte: é a tua hora, é a tua vez, mata esse cara. Olha o que Davi responde: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Que coisa! O homem quer matá-lo, o homem quer encontrá-lo para lhe flechar. E ele diz: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido, pois é autoridade, e eu não toco no princípio de autoridade estabelecido por Deus. Eliseu e os seus discípulos. Os discípulos de Eliseu chegam para ele e dizem o seguinte: Eliseu, segundo Reis capítulo 6, o lugar em que nós habitamos contigo está estreito demais. Por que não vamos até o Jordão e cortemos madeiras e ampliemos o lugar? O profeta, o líder, diz o seguinte: podem ir, cortem madeira, ampliem o lugar. Aí o rapaz diz o seguinte: serve-te de ires conosco. Sua presença é importante conosco. Nós queremos o líder ao nosso lado. Foi o líder que disse: podem ir. Ele disse: não. Nós queremos a sua presença com a gente. Tem pessoas que fazem aniversário, mas não convida o líder. Convida todos, menos o líder, menos o pastor. Casa o filho, convida todos, menos o Eliseu, menos o mentor, menos o líder, menos o pastor. Faz um churrasco em casa uma vez por mês, convida todo mundo, menos o pastor. Agora escute, Eliseu foi com eles, e eles estão lá, cortando madeira. De repente, o machado escapa e cai na água. E o discípulo grita: ai, meu Senhor, era emprestado. Cortar madeira, qualquer discípulo corta. Agora, fazer flutuar o machado, eu quero ver. Diga para a pessoa: quem reconhece a autoridade só ganha. Quem reconhece a autoridade só ganha. Quem reconhece a autoridade vai ver o machado flutuar. Isso é muito sério. O centurião que foi ter com Jesus em favor do seu criado, Mateus 8, eu sei o que é estar debaixo da autoridade, disse aquele que tinha autoridade e reconheceu a autoridade do Senhor. Paulo, Filemão e Onésimo. Você já leu a carta de Paulo a Filemão? Paulo respeita a autoridade de Filemão sobre Onésimo. Ele não quebra esse princípio. Ele diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Um dia
dia Paulo, Atos 23, se estressa quando foi agredido, e ele então diz para o sumo sacerdote: sua parede branqueada. Paulo também tem os seus momentos estranhos. Sua parede branqueada, Deus há de ferir-te. Mas de repente cochicharam para ele: o cara é sumo sacerdote. Ele diz: me desculpa, me perdoe, falei bobagem, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Paulo diz: me desculpe, me perdoe, porque está escrito: não falarás mal de nenhuma autoridade do teu povo. Não é verdade que nós precisamos ter em mente sobre essa questão da autoridade? Quais são as características de uma pessoa rebelde? Segura aí, meu irmão, porque vai ser desertação na aula para hoje mesmo. Quem já tomou essa apresentação? Levante uma apresentação, levante a mão. Vai ou não vai? Vai, Sara. Eu só tomei uma, quem aplicou foi minha sogra ainda. Agora naturalmente, a sogra está aplicando os sagrados. Com urgência precisamos detectar os focos de rebelião na igreja. E isso é possível quando sabemos quais são as características de uma pessoa dominada pelo espírito de rebeldia. Guarde isso com você. A origem de toda a rebelião está no diabo. Ele foi o primeiro rebelde da história, Ezequiel 28. Lá em cima, quando ele era querubim ungido, ele se rebelou e influenciou 1/3 dos anjos para se rebelar com ele. Toda rebelião tem sua origem no coração do diabo. Quais são as características de uma pessoa rebelde? Número 1, ela tem a língua carregada de veneno que mata. 2 Timóteo capítulo 2, Paulo fala de 2 homens assim. Um se chamava Himeneu e o outro se chamava Fileto. E Paulo disse: cuidado com esses dois, cuja conversa corrói como gangrena no corpo de Cristo. Como vai a tua língua, meu irmão? Como vai a tua língua, meu irmão? Tudo que o diabo quer é a língua de uma pessoa dominada pelo espírito de rebeldia. Nada é mais danoso para o corpo de Cristo que um fofoqueiro. Nada é mais danoso para o corpo de Cristo que uma fofoqueira. Uma irmã disse para o pastor, uma irmã que falava muito, disse para um pastor: pastor, Deus falou comigo, eu estou sentindo de consagrar minha língua no altar do Senhor. Hoje eu quero colocar minha língua no altar do Senhor, consagrando-a. O pastor disse: minha irmã, eu só estou preocupado, porque talvez não haja espaço suficiente no altar para caber a sua língua. Segunda característica do rebelde, ele é um crítico de plantão. Judas tinha essa marca. Em João capítulo 12, Jesus está na casa de Lázaro. Estão celebrando a ressurreição. A irmã de Lázaro pega uma vasilha com um líquido perfume precioso que valia 1 ano de trabalho, e ela começa a honrar Jesus ungindo os seus pés. Judas reprova o que Jesus tinha aprovado, e a Bíblia diz assim no verso 5:
porque não, ele falando, porque, Judas falando, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Toda pessoa que só critica está com o espírito de Judas no coração. E tem muita gente criticando sutilmente para minar uma liderança, deixando assim os outros a entender, não, estou falando que é para a gente orar, estou falando que é para a gente orar, não, você está falando porque tem a língua comprida, você está falando porque tem a língua venenosa, você está falando porque você é um câncer no corpo de Cristo, você está falando porque você quer minar a liderança, porque quem quer orar não fala, ora. Quem quer orar não fala, ele ora mesmo. São críticos de plantão. O departamento lança um projeto, ele critica para não dar certo. O outro departamento lança um projeto, ele mina, criticando para não dar certo. O pastor lança um projeto, ele faz de tudo, falando nos bastidores para não dar certo. Paulo mostra uma outra marca, lá em 1 Coríntios. O rebelde é um promotor de divisão. Paulo disse, olha, aí na igreja de Corinto tem 4 grupos. Tem os que dizem, eu sou de Paulo, o homem da ciência. O outro grupo que diz, eu sou de Pedro, o homem da eloquência. O outro diz, eu sou de Apolo, o eu sou de Pedro, o homem da experiência. O outro diz, eu sou de Apolo, o homem da eloquência. E tinha um 4º grupo que dizia, eu sou de Cristo, ou nós somos de Cristo. Esse talvez fosse o melhor de todos, sim ou não? Não, era o pior. Era aqueles que dizia, nós não ouvimos homens, porque nós temos uma conexão direta com o Eterno. Quando Deus quer falar, Ele fala diretamente comigo. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 3:2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, porque a Bíblia diz que foi Deus quem colocou na igreja pastores, evangelistas, mestres, profetas, doutores, para ser a sua cabeça visível. De modo que aquele que se opõe a este que Deus estabeleceu resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Quarta característica do rebelde: questiona toda a ordem recebida. São insubordinados, insubmissos. Quinta característica: nunca sabe honrar pessoas que estão em posição de autoridade. Nunca. Judas, verso 17, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Dá para repetir comigo? Duplicada honra. Dá para repetir comigo? Duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Outra característica do rebelde: não presta contas de nada. Ninguém tem nada a ver com o que eu faço. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com o meu trabalho. Escute o que eu estou lhe dizendo. Um obreiro não supervisionado não vive com responsabilidade. Uma liderança não supervisionada não é uma liderança séria e responsável. Eu preciso prestar contas. Pelo contrário, eu estou contaminado com o mesmo espírito que contaminou o coração de Saul. 7. O rebelde com frequência fala mal da liderança e dos líderes. Escute. Você sabe o que significa divisão? É a junção de duas palavras que quer dizer duas visões. Divisão é a junção de duas palavras do origem, etimologicamente falando, que quer dizer duas visões. Eu não vim aqui porque estou sabendo de algo, mesmo que eu nunca preguei e não prego mensagem encomendada. O pastor nem sabia o conteúdo daquilo que eu trazia aqui. Por isso, tenha certeza, eu sou profeta de Deus nesse lugar. Se eu não sei, Deus sabe de todas as coisas. E eu sei que a maioria não vive nesse estado. Mas escute, meu irmão. Se você é do contra, pastor lança um projeto de família, você diz: minha visão é outra. O pastor lança um projeto para casais, você diz: minha visão é outra. O pastor lança um projeto de evangelismo, você diz: minha visão é outra. O pastor lança um projeto missionário, você diz: minha visão é outra. O pastor lança um projeto para os jovens, você diz: minha visão é outra. Então você está dividindo, porque divisão significa duas visões. Um corpo com duas cabeças é um monstro. Então você está querendo monstrificar o corpo, porque você está aqui com uma outra visão, sendo do contra a tudo que se apresenta. Então, se você está na visão, significa que chegou a hora de você ir embora desta casa. Sabe por quê? Porque primeiro Deus dá a visão para o líder, e o líder passa a visão para os liderados. E quando há um liderado com visão, ele passa a contaminar o grupo para que a obra de Deus não tenha sucesso. Por isso é um corpo estranho no nosso meio, tem que ser expurgado. Se vocês me entendem, digam amém. Vista a glória de Deus, é claro. Preciso terminar. Como Deus deu os líderes que se revelam. Judas capítulo 1, verso 12. Manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra parte, árvores murchas 2 vezes mortas e desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Agora eu volto para a parábola do filho pródigo. Pergunta: o filho pródigo tinha o pai que todos nós gostaríamos de ter, sim ou não? O filho pródigo tinha uma fazenda para desfrutar, sim ou não?
O filho pródigo tinha uma casa para a qual ele voltava todos os dias, sim ou não? O filho pródigo tinha a companhia de um irmão, sim ou não? O filho pródigo tinha uma mesa farta, sim ou não? O filho pródigo tinha pessoas o servindo graciosamente, sim ou não? O filho pródigo tinha tudo que o filho gostaria de ter, sim ou não? Por que ele resolve ir embora? Por que ele decide ir embora? Por que de repente ele diz, quero ir embora? Por quê? Escute isso aqui, porque isso é sério. Porque ele queria viver longe de governo, longe de liderança, longe de autoridade, longe de supervisão. Ele não queria ter governo sobre si. Ele não queria ter pastor sobre si. Ele não queria ter líder sobre si. Ele não queria prestar contas daquilo que ele fazia. Ele queria uma vida assim, olha, eu quero sair a hora que eu bem entender, eu quero voltar a hora que eu achar melhor, eu quero vender e comprar, eu quero administrar sem precisar prestar contas para ninguém. Por que Deus estabeleceu o princípio de autoridade com extensão de comando para manter o quê? A ordem, para proteger, para estabelecer a administração sadia. Esse menino diz o seguinte: não quero governo, não quero pastor, não quero líder, não quero supervisão, não quero estar debaixo de autoridade. Eu quero liberdade, que se converteu em libertinagem. E ele sai. E ele arrisca esse projeto de vida. E ele arrisca esse estilo de vida. Sem governo, sem pastor, sem liderança, sem supervisão, longe de autoridade. Quais são as consequências? Você vê o filho pródigo ganhando? Sim ou não? Primeira consequência de quem rejeita a autoridade: decadência. Ele só desce, como Jonas, que quebra o princípio de autoridade e diz para maior autoridade: não aceito, não concordo. E a Bíblia diz que ele desce até o porto, ele desce até o navio, ele desce até o porão do navio, depois ele desce para o ventre do peixe, e depois ele mesmo disse: desci até as profundezas do abismo. Quem rejeita a autoridade não sobe. Quem rejeita a autoridade só desce. Cuidado, minha irmã, porque o teu marido é a autoridade estabelecida por Deus dentro da tua casa. Jovem filho, cuidado, porque o teu pai é a autoridade. Diácono, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, cuidado, porque quem rejeita a autoridade não sobe, desce. E cuidado para não descer até as profundezas do abismo. Segundo, falência, porque ele começa a perder, e ele só perde o pai, perde o irmão, perde os servos, perde a herança, perde os amigos, e ele perde a própria dignidade.
que resolveu viver uma vida longe de autoridades, sendo pastor de uma grande igreja, resolveu viver uma vida fundamentada nesta filosofia: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou soberano. Ficam cheios do complexo de onipotência. Deus permitiu que o seu coração fosse fisgado por uma mulher que não era sua. E a semelhança de Davi com Betseba, ele foi se envolvendo com aquela mulher que era esposa de um pastor que cooperava com ele. O irmão do marido traído resolveu instalar um gravador no telefone. Foram gravadas 80 fitas de conversa daquele homem que já estava longe do governo, de liderança, de supervisão e do princípio de autoridade, achando que ele podia fazer sem prestar contas. Um dia, Santa Ceia, a igreja reunida, a junta de diáconos, porque assim que funciona naquela igreja, chamou, antes dele subir no púlpito, o chamou para uma conversa no gabinete. Confrontaram aquele homem e ele disse: vocês estão loucos, é tudo mentira. Eles pegaram o gravador, porque já tinham escolhido a fita com as conversas que nem no cabaré se fala. Ligaram o gravador e perguntaram: de quem é essa voz? Ou o Senhor entrega a igreja agora e nem no tempo entra, ou o play vai ser apertado, porque esta fita já está no som da igreja, para todo o rebanho escutar o que você vomitou em forma de palavras. Esse homem teve que sair da cidade quase que fugido, senão ele iria morrer. Tudo porque não levou a sério o governo. Tudo porque não levou a sério a autoridade. Eu estou aqui com muito temor, gente. O filho pródigo desceu e perdeu tanto que ele passou a estar no território da vergonha. Quem passava por lá dizia assim: olha, um príncipe vivendo entre os porcos. Olha, um príncipe vivendo entre os porcos. Olha, um príncipe vivendo entre os porcos. E o pior de tudo é que ele chegou em um estado de desprezo tão grande que o texto diz que ele passou a ter inveja de porcos. Já pensou um príncipe tendo inveja de porco? Porque nas vasilhas dos porcos tinha comida à vontade, mas para ele ninguém dava nada. Foi o pai quem disse: estava morto. Foi o pai quem disse: morreu. Sabe por quê? Porque na rebelião não há vida, só há juízo e morte. Foi o pai que disse: estava perdido. Porque quem quebra o princípio da autoridade é quebrado pelo princípio. Em nome de Jesus Cristo, não brinque com isso. Graças a Deus que a parábola não termina aí.
Bíblia diz que ele caiu em si. Eu sou profeta do Senhor nesta manhã. E assim diz o Senhor nesta manhã. Alguns aqui precisam cair em si enquanto é tempo. Um dia Deus disse para um homem: pesado foste na balança e foste achado em falta. E aqui se encerra o teu ciclo. Dura coisa é ter um coração pesado na balança de Deus e ser achado em falta diante dele. Ele caiu em si, ele reconheceu, e ele disse assim: olha que coisa interessante. Quantos trabalhadores do meu Pai, olha só que coisa interessante. Quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura, e eu, sendo filho, morro aqui de fome. Deus não coloca a mesa farta para a gente que se rebela. Agora escute, ele disse: levantar-me, irei ter com meu Pai e dir-lhe. Pequei. Deus gosta disso. Pequei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita pelo menos como um dos teus trabalhadores. Ele sai dizendo: quero tudo que é meu. E volta dizendo: não quero nada do que é teu. Recebe-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. O que eu quero mesmo é estar debaixo de autoridade. O que eu quero mesmo é voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. O que eu quero mesmo é estar de volta debaixo desse guarda-chuva protetor do teu governo, da tua liderança, do teu pastoreio, da tua autoridade. Recebe-me como um dos teus trabalhadores. E desta vez eu não quero nada. Aí o pai responde: pois é agora que você vai receber tudo. E aí o pai diz: traga o melhor vestido, cubra-o. Aí o pai diz: traga alparcas, porque quem anda descalço aqui são os escravos. Filho, anda calçado. Não te recebo como um trabalhador apenas, te recebo como filho que volta para debaixo da autoridade do pai. Por favor, calça. Calçaram-no. Aí ele disse assim: traga o anel e coloca no dedo dele, porque quem está debaixo de autoridade tem autoridade. Diga para o irmão amado: acende um anel de autoridade para quem está debaixo de autoridade. Acende um anel de autoridade para quem está debaixo de autoridade. Se você está debaixo de autoridade, você pode apontar o dedo para o diabo e dizer: sai dela, eu estou debaixo de autoridade. Se você está debaixo de autoridade, você pode dizer para a enfermidade: sai dele, e vai ter que sair, porque você está debaixo de autoridade. Se você está debaixo
gigante desafiando o povo de Deus. Teve um homem que tem a coragem de me enfrentar, dizia Golias. Saul correu, Israel, Abinadab, Samar, Eliabe correu. E aí quem chega? Davi, desse tamanho. Agora eu pergunto, Davi foi lá, a revelia. Davi estava lá, como quem não tem o que fazer, dando uma volta, pegando notícias ruins para espalhar. Não. Davi só estava lá porque foi mandado. Davi só estava lá porque foi enviado. Davi só estava lá porque estava obedecendo uma ordem da autoridade sobre a sua vida que ela se guarda. E quem está debaixo da autoridade tem ousadia para encarar qualquer gigante. Qualquer gigante. Tem ousadia para dizer: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Chegou alguém aqui que está debaixo de autoridade. Esse gigante vai cair por terra. Diga para o irmão ao lado: se você está debaixo de autoridade, o gigante vai cair, querido. Se você está debaixo de autoridade, o gigante vai cair, querido. Se você está debaixo de autoridade, o gigante vai cair, querido. Eu estou sentindo a glória de Deus no céu. Se você está debaixo de autoridade, o gigante vai cair. Aí o pai disse: mata o bezerro cevado. Chama os convidados. Se na rebelião só a morte, na submissão à vida, por isso estava morto e reviveu. Se na rebelião se perde e perde, na submissão se ganha muito. Estava perdido, foi achado. Vamos fazer festa, porque este saiu da rebelião e veio para a comunhão e para a submissão. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eu não sei, mas eu quero orar com vocês hoje, dizendo: Senhor, tira do nosso meio todo espírito de rebelião. Se na minha vida, Senhor, há algum resquício de desrespeito ao princípio de autoridade, corrige, porque eu não quero isso na minha vida. Eu quero reconhecer o princípio de autoridade. Seja na rua, respeitando o guarda, que é a autoridade ali. Seja na escola, respeitando o professor, que é a autoridade ali. Seja lá em casa, respeitando o meu pai, respeitando o cônjuge, porque é a autoridade. Seja aqui, respeitando o diácono no seu serviço, porque no seu serviço ele é autoridade. Respeitando o presbítero no seu serviço, porque ele é autoridade no seu trabalho. Respeitando a liderança maior da igreja, não sei. Eu quero estar debaixo de autoridade, porque esse é lugar de vida, esse é lugar de milagre, esse é lugar onde o machado flutua, esse é lugar onde a provisão, esse é lugar onde o gigante cai. Por favor, eu te quero apreciação. Eu estou aqui debaixo da autoridade. Enquanto eu exerço o meu trabalho aqui, o pastor Milton é a autoridade sobre a minha vida.
Nós estamos debaixo de autoridade. Nenhum outro lugar é melhor do que este, debaixo de autoridade. Para de falar mal de governo. Seja presidente da República, governador, seja prefeito. Pare de falar mal de autoridade. Não quebra o princípio, porque, pelo contrário, o princípio vai te quebrar. Não há bênção. Saulo foi rejeitado, porque rejeitou a autoridade. Eu gostaria que nós orássemos. Coloque a mão no ombro para a pessoa próxima de você. Diga para esta pessoa: ore por mim. Eu quero sempre estar debaixo da autoridade. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra é verdade. Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra é obrigado, Senhor. Porque em tempo oportuno o Senhor nos socorre. O Senhor fala conosco. O Senhor entra no nosso coração e na nossa alma. Quantas pessoas têm perdido? Quantas pessoas têm sofrido um processo de decadência, de falência? Porque não levaram a sério o princípio de autoridade. Não levaram a sério a autoridade constituída por ti. Quantas pessoas não se rebelaram, chamaram sobre si a tua própria condenação, a semelhança de Coré, a semelhança de Miriam, a semelhança com Deus do primeiro filho, a semelhança do próprio Judas Iscariotes, a semelhança do filho pródigo que perdeu tudo porque não queria estar debaixo de governo, não queria estar de noiva, de liderança. Guarda o coração de cada um de nós, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda as nossas emoções. Esta palavra entre em nós e gere no nosso coração temor, a fim de que nós possamos compreender que na submissão à vida, que na submissão à proteção, que na submissão à unção para levar gigante, que na submissão sempre existe um anel de autoridade colocado em nós. Ajuda-nos a entender que debaixo da autoridade de Deus, ajuda-nos a compreender Jesus. Glória a Deus. Você